Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da FinTrender. E hoje nós vamos falar com o Daniel Paiva, um advogado que entende muito de cripto. Já escreveu um livro sobre tributação de cripto, faz parte de um livro que tem mais de 1.700 páginas, que fala desde a filosofia de cripto até os aspectos jurídicos e tecnológicos de tudo, né, de cripto. Ou seja, é um cara que, além de entender muito, de estar advogando e estar nesse setor, também está ensinando, está escrevendo e tem uma didática muito boa para explicar. Né? Então, assim, a gente passou aqui durante esse tempo conversando, passou, para mim que estava entrevistando, voando, né, com algumas coisas bem interessantes sobre não só a trajetória do Daniel, mas como ele vê essa evolução da parte cripto e da parte blockchain, como o mundo está se preparando. E também discutimos sobre as várias audiências públicas que estão tendo no Brasil sobre regulamentação. Acho que são 4 ou 5, se não me engano, que ele comentou. A gente foi uma a uma para ver, inclusive a mais polêmica recente, sobre colocar stablecoin como câmbio. E aí, vai enquadrar? Como é que vai sair isso? Como é que é a opinião dele? Qual que é o impacto que ele acha que isso tem no mercado? Uma conversa bem legal e qual aconselho a todo mundo ver aí com muita atenção, porque tem muita informação e muita coisa. Tá bom? Então, com vocês, Daniel Paiva. Oi, Daniel, tudo bom? Fala, Gustavo, tudo bom? Tudo bom. Ótimo. Daniel, a primeira vez que você vem aqui, apesar de a gente ter se cruzado em alguns caminhos aí esses últimos anos, eu diria até, né, eu estava vendo até o WhatsApp lá do teu livro, que já faz um tempo que você lançou, né, a gente vai comentar um pouquinho dele também, né, mas eu queria, antes de a gente começar a entrar nesses assuntos mais técnicos, etc., entender um pouquinho a tua trajetória, né, assim, como é que você decidiu fazer direito e como é que do direito te levou para esse caminho aí de blockchain, cripto, tokenização? Eu sempre gostei, eu sou um geek de natureza, né? Nerd e tudo mais, gosto de games, gosto de RPG, e nessa perspectiva assim de gamificação sempre me chamou muita atenção o direito, porque eu tive contato pelo meu pai, né? Meu pai fez direito, ele exerceu por um período e depois foi para outra área, mas os livros estavam por aqui, né? E quando eu fui crescendo, fui pegando de curioso, eu e meu irmão Eduardo, no caso, e a gente percebeu assim naquela época eu não tinha esse discernimento, mas a mecânica de como o direito funciona, de normas primárias e normas secundárias, como funciona a sanção, regras de jogo, entre aspas, e aquilo começou a ser interessante. Mas não vou negar que não foi minha primeira opção de graduação, não. Eu, até pela minha predileção assim pela tecnologia, cheguei a cogitar fortemente ciências da computação, olhei também para a própria indústria de games, que era algo que eu sempre gostei bastante. Eu também gosto muito de música, tenho aqui um piano acústico atrás de mim, então eu cheguei a fazer 12 anos de conservatório, flertei fortemente em fazer composição, mas no fim aquela coisa, né? Eu olhei para o mercado brasileiro também e não sabia se ele estava num estágio que eu conseguiria viver efetivamente da música, eventualmente, ou viver de games aqui. Né? Claro que daria para eu me formar e ir para fora, mas até pelo que eu tinha de futuro para mim mesmo, eu cheguei à conclusão que eu sempre gostei muito de humanas, sabe, interpretação, literatura, sempre gostei muito dessa parte. E eu cresci com muitos professores, curiosamente, falando assim: Daniel, você tem uma pegada meio argumentadora, assim, meio justiceiro, e falavam num tom de brincadeira. E eu comecei a fazer aqueles testes vocacionais, né? E aí o direito caiu ali no top 3. Se não me engano, acho que ficou em segundo lugar. E aí eu falei, vou testar, né? Prestei, fiz, não vou negar que os 2 primeiros anos eu não estava gostando tanto assim, mas quando começou a entrar mais na parte prática, né, aí fazendo estágio, tudo, conhecendo, né, projetos interessantes, aí eu falei, não, é aqui mesmo que eu me achei. Entendi. Porque direito é uma coisa muito ampla também, né, Daniel? Então, assim, você pode desde, sei lá, eu não fiz direito, mas assim, tem vários amigos que fizeram. Então, você pode desde uma coisa criminal, trabalhista, tributário, são skills, eu diria que até bem diferentes, né, para cada um deles, né? Total, é como se fossem profissões dentro de uma macroprofissão, sabe? Uma É, coisa bem... Fora que, assim, você tem iniciativa pública de concurso, tem iniciativa privada, é verdade. e eu no começo tinha encarado o direito como, vamos dizer assim, ele vai ser minha fonte de sustento, né? Vai ser aquela coisa mais tradicional. E eu nem descartei até a possibilidade de fazer concurso. Cheguei a estagiar no Ministério Público, na Procuradoria da República da Segunda Região. Foi uma experiência bem interessante, mas comparado com a iniciativa privada, que era uma coisa mais rápida, né? Mais diferente, né? Então os casos eram muito diferentes. Eu, até pelo meu perfil de gostar de inovação, falei, não, a iniciativa privada é mais o que é para mim. Só que, curiosamente, eu sempre tentava puxar a parte do digital. Tanto que, assim, do bacharelado para trás,
todas as minhas pesquisas, até meu TCC, meu trabalho de conclusão, não eram em regulatório, não eram em tributário, eles foram em direito digital, mais precisamente a parte de propriedade intelectual e dados, porque naquela época, isso foi ali antes de 2000, foi entre 2006 e 2011, estava bombando aquelas redes de compartilhamento de arquivos peer-to-peer, a começar pelo Napster, né? Então teve Napster, Shariasa, Kazaa, LimeWire, e aquilo sempre me chamou muita atenção, né? Eu lembro que eu tinha provocações assim, será que os direitos autorais vão acabar, a propriedade intelectual vai acabar? A gente viu que não acabou, né? Se ressignificou. E inclusive essas plataformas foram, vamos dizer assim, os pais e as mães do que a gente tem hoje com o streaming no Spotify, né? Que naquela época, obviamente, com violação de direitos e tudo, mas foi uma disrupção necessária para a gente chegar no estágio que está hoje. E eu lembro até hoje, quem me orientou foi a professora Juliana Bruzio, que é hoje uma querida amiga, e ela foi, assim, quem me iniciou e também orientou o meu irmão Eduardo nessa parte de direito eletrônico. Na época até tinha uma divergência, direito eletrônico, direito digital, hoje isso está meio superado, mas foi o prenúncio, assim, do que eu falei, puxa, é disso que eu gosto. Né? Eu gostava de trazer a tecnologia para dentro do direito, para entender, e eu sempre tive uma abordagem de não procurar por uma norma específica, né, mas olhar o que as normas atuais e residuais elas já se aplicariam àquelas plataformas. Só que naquela época também não tinha, porque quando você se forma, você tem que prestar OAB, não tinha uma prova, e aí você tem que escolher a disciplina, né? Não tinha assim a disciplina de direito eletrônico / direito digital. Eram as tradicionais, né? Penal, civil, trabalhista, tributário. E olhando todas, quando eu fui fazer o cursinho, na minha época a OAB já permitia prestar a OAB antes de você estar formado, então eu também comecei o cursinho antes do bacharelado estar concluído. Eu gostei muito do tributário, né, por ele ser um ramo que ele dependia do conhecimento de algo anterior. Né? Então, para você falar como que é a incidência, sei lá, de ICMS sobre agronegócio, você tem que entender do agronegócio. Né? Para você falar como que é a tributação no mercado financeiro, você tem que entender de mercado financeiro. E aquilo para mim foi determinante, porque eu falei, poxa, aqui sim eu vejo quase que uma gamificação do direito. Né? Se você não conhece do tradicional, você não vai conseguir lidar com a incidência tributária. E foi aí que o direito tributário me ganhou e eu optei por prestar a segunda fase da OAB em tributário, mas logo que me formei, eu já me considerei mais 360, então pegando o regulatório mais o tributário, porque eu queria justamente entender do ramo subjacente para sobrepor a tributação. Foi mais ou menos assim que eu cheguei nesse mercado. Tá bom. Já falando de tributário, uma coisa que eu sempre olho tributário me parece ser uma coisa mais programável, vamos dizer assim. Me parece ser a parte do direito que é menos, não vou dizer menos pessoal, talvez não seja a palavra, mas assim, é uma coisa que é mais matemático, talvez. Então, assim, para quem tem essa cabeça mais de tecnologia de computação, parece ser mais fácil, né? Faz sentido Exatamente. isso, né? Faz bastante sentido. Ele funciona assim, até há quem diga que o direito tributário ele é primo do direito penal, né? Porque como que funciona? Você tem um tipo ali, a descrição de um fato, que se ocorrido, ele deflagra alguma consequência tributária. Então, se você se antecipa e entende como funciona essa fenomenologia da incidência, você pode, no bom sentido, se programar. Né? Então, é quase uma programabilidade de condutas à luz de um código, entre aspas. Né? Então, é perfeita a sua metáfora, é exatamente assim que ele funciona. E aí facilita. Para quem está com a cabeça mais de computação, de matemática, é o caminho quase mais direto, vamos dizer assim, porque você se adapta melhor e fica mais legal. Mas aí você entrou por isso, tal, falou de tecnologia, falamos de direito tributário, etc. Mas e cripto? Onde que apareceu o blockchain aí na tua vida, né? Começou pela vida acadêmica, viu, Gustavo? Assim, foi mais assim, a minha pesquisa acabou me levando até pela questão de direitos autorais, proteção, etc. E aí eu me deparei, isso foi entre 2014 e 2015, com o Bitcoin. Infelizmente não comprei naquela época, ainda estava aquela coisa de tentar entender como funcionava e tal. Aí eu tive contato com um cliente que ele era do mercado de esports, e parece que uma parte da premiação ia ser paga também em Bitcoin, e aí surgiu aquele medo, eu posso receber, não posso, se puder, como que é a tributação disso? E naquela época era tudo mato alto, né? Não tinha nada de orientação, no máximo acho que tinha algum comunicado do Banco Central falando que ele não era a entidade responsável por regular esse mercado, e eu falei, poxa, gostei muito da perspectiva profissional, tinha uma liberdade criativa muito grande, né, de modelagem de negócios e de produtos. A área acadêmica era
pouquíssimo explorada, especialmente no Brasil. Eu já tinha 2 pós-graduação lato sensu, falei, quero ir para o mestrado. Só que para o mestrado você depende de um orientador, né? E aí começou uma via sacra, porque para conseguir um orientador que topasse esse tema, e eu queria falar sobre Entendesse regulação e que tu passa, tributação de exato. cripto, exatamente, não foi fácil. Não foi fácil, eu testei assim, aqui eu moro em São Paulo, né, nascido e criado, então fui ali nas principais, e demorou 2 anos para conseguir, então eu consegui emplacar em 2017 na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Ela tem também uma pegada mais inovadora, mais moderna, né, acolheu esse meu tema num momento que poucos queriam ter contato com isso, e é engraçado como as coisas evoluem, né? Hoje a gente tem lá, capitaneado pela professora Tatiana Psitelli, um grupo de pesquisa chamado Tributação do Ambiente Digital, que agora eu tenho o prazer de coordenar junto com o Eduardo e com uma outra colega, a Daniela, e a gente fala de cripto lá. Então, para mim, é uma coisa muito especial, porque lá atrás, quando ninguém queria encostar nesse tema, a GV me aceitou e agora, hoje, a gente tem esse grupo e a gente consegue desenvolver pesquisas nesse mercado. Então, tudo começou na academia e aí eu consegui essa projeção na perspectiva profissional. Ótimo. Eu também eu entrei nesse mercado mais ou menos em 2015, 2016 também, Daniel, e eu lembro naquela época que eu tinha uma dificuldade muito grande de ganhar conhecimento, de entender o que era, né? O que hoje você tem milhões de cursos em qualquer língua, em qualquer veículo que você queira, né? Se você quiser escutar, se quiser ver, se quiser fazer presencial, você tem muito. Naquela época não tinha nada. Onde você foi buscar conhecimento para entender o que era aquela tecnologia e como é que ela podia te ajudar aí no que você estava fazendo? O que foi determinante para mim foi o livro Mastering Bitcoin e Mastering Ethereum, do Andreas Antonopoulos. Ali foi uma virada de chave. Eu vi os vídeos dele no YouTube, achei um cara sensacional, porque ele, para mim, ele estava aqui naquele borderline entre o cripto nativo, né, que questiona eventualmente a significação do Estado, etc., mas ele também tentava trazer isso para um ambiente mais tradicional. Não na perspectiva regulatória, mas em desmistificar o modo como funcionava a tecnologia. Se eu não me engano, o Mastering Ethereum ele escreveu em coautoria com o Gavin Wood, e até hoje eu lembro de algumas passagens assim, que o pessoal fala de smart contracts, né? Falar, não, porque o contrato inteligente, contrato inteligente. Eu lembro de uma passagem ali dele categoricamente falando, olha, não é nem contrato, nem inteligente, é um script de atuação automatizada. Então essa abordagem mais, ela privilegia o protagonismo de tecnologia, mas com um ceticismo, né, que coloca ela no chão e apresenta ela como ela realmente é, como um instrumento. Ali eu devo te dizer, assim, ele foi um autor determinante para a minha formação e foi ele que foi a minha porta de entrada. Né? Depois eu fui para outras obras também e até acabei chegando ali num programa de formação que eu acho que ali eu virei a chave até na minha mentalidade, o jeito de pensar, que foi um mestrado em Ciências da Computação e Blockchain, Moedas Digitais, da Universidade de Nicosia, da qual ele é professor. Então, tudo começou nele, assim, foi o primeiro, porque até pela minha veia acadêmica mais tradicional, eu precisava de referência para rodapé mesmo, né? A BNT. E eu não estava tão confortável em pegar posts. Claro que eu menciono algumas coisas mais anárquicas ou criptonativas, mas eu precisava muito de referência tradicional. Então, tudo começou com as obras do Andrés, e eu, até por acompanhar o trabalho dele, vi a questão de Nicósia, e aí de lá foi um novo mundo para mim, assim, abriu uma janela. Entendi. E aí, e nesse caminho, você juntando essa parte de ganhando conhecimento, aprendendo, a parte acadêmica e a parte de trabalho também indo no mesmo caminho, né, Daniel? Exatamente, exatamente. Porque eu entrei, então, no mestrado em 2017, eu concluí em 2019. O Eduardo, que é meu irmão, meu sócio, ele entrou em 2018, terminou, então, um ano depois, 2020. A gente teve a satisfação aí de ter os nossos trabalhos premiados. Isso gerou um protagonismo ali de ineditismo também com a Thomson Reuters. A gente conseguiu publicar essas obras pela Thomson. Hoje, felizmente, meu livro está ali na biblioteca do STJ, então estamos indo para a terceira edição. Mas, alguns anos depois eu tive uma obra coletiva, né, a gente conseguiu reunir ali, acho que quase 90 autores de Brasil, Estados Unidos e Europa, para fazer uma obra coletiva ali de aspectos tecnológicos, filosóficos, jurídicos e econômicos, voltados para blockchain, não só como investimento, mas como infraestrutura. Isso gerou uma coleção de NFTs também dessa obra coletiva pela editora Thomson Reuters, então foi toda uma experiência bem assim, trazendo o tradicional da academia e mesclando com a tecnologia. Né? Quem inclusive montou ali a plataforma de NFTs foi o Cagiano, da MobUp, foi ali que eu tive mais interação com ele, foi uma experiência bem bacana. E no meio do meu mestrado, então eu comecei em 2017, em 2018
eu fui para um outro escritório e lá me deram o espaço para montar uma área dedicada à tecnologia. Nessa pegada que eu gosto da transdisciplinaridade, né? Porque o que eu percebia, você tinha advogados de mercado de capitais tentando migrar para tokenização, advogados de bancário tentando migrar para o cripto enquanto Bitcoin, etc. Mas para mim essas caixinhas elas não funcionam, né? Eu não sou muito a favor de você praticar ou exercer o direito de uma forma segmentada por áreas. Eu prefiro por mercados. Então eu vejo o mercado de cripto e lá dentro eu vou ter uma expertise que ela tem que ser amalgamada. Então você vai ter que entender quando o pessoal chega e fala assim, eu pergunto, tá bom, mas qual é o instrumento contratual que formaliza a relação jurídica? Aí o pessoal fala, não, tá no smart contract. Eu costumo falar, olha, não tá tudo no smart contract. Exemplo, né, como que conceitos indeterminados vão ser abarcados por essa tecnologia de atuação automatizada, né? Você tem ali um caso fortuito, força maior, sem um oráculo, você não vai ter como deflagrar aqueles eventos. E aí o smart contract ele não funciona, ele não abarca todas as situações. Então eu sempre tentei dar essa conotação mais completa, né, olhando para mercados regulados, então Bacen e CVM, olhando para o tributário, porque às vezes, quando você faz um projeto de tokenização e o pessoal não tem cuidado com as partes tributárias, você pode ter uma dupla tributação econômica, né, porque imagina, se uma entidade recebe aqueles recebíveis, com o perdão da redundância, tokeniza e repassa, eu vou tributar primeiro nessa entidade, depois na mão do token holder. Será que isso é eficiente? Né? Então a gente procurava sempre trazer um empacotamento dessas áreas do direito, porque o cliente, no final do dia, ele quer que você quase seja um produteiro junto com ele, né? Ele não quer simplesmente você falar como que se dá a incidência da norma. Ele precisa saber, posso ou não fazer, qual é o risco, e se há outros modos criativos, porém republicanos dentro da norma, etc., de fazer o que ele quer fazer, ou fazer algo parecido. E ali, começando em 2018, nós temos agora 6 anos de prática do famoso Crypto Law. Eu nem gosto desse nome, porque o pessoal dá nome fancy para tudo, né? Mas no final do dia, eu costumo dizer, a gente continua praticando as mesmas áreas, né? O que precisa é uma sensibilidade quanto à tecnologia. Mas Crypto Law em si não existe. Assim como não existe direito digital, né? Então, estelionato, seja praticado na internet ou no mundo real, para mim continua sendo estelionato. Né? Então, eu tenho essa visão bem cética e eu gosto de entender mais o fenômeno do que me preocupar com as áreas. E felizmente foi isso que trouxe um protagonismo para a gente. Então, fomos o primeiro escritório a ser convidado para fazer parte da Associação Brasileira de Criptoeconomia. Hoje eu estou ali no conselho. A maioria das audiências públicas teve participação minha e do Eduardo. As notas técnicas, então hoje a gente está ali com notas técnicas sobre projeto de stablecoins, projeto de segregação patrimonial, até o projeto de reforma tributária, que ele veio ali com um regime que não estava bom para os prestadores de serviços de ativos virtuais. E a gente pegou um gosto muito grande pelo mercado em si considerado. Isso desagou também em reconhecimentos internacionais, então a gente conseguiu, felizmente, aí 2 premiações seguidas pela Leaders League. E agora estamos numa posição que eu considero muito positiva, né, um reconhecimento. O pessoal fala assim, os irmãos Paiva, porque a gente vem praticando essa advocacia de uma forma muito, eu diria, cética, né, porque às vezes o pessoal, eu acho que talvez traz um pouco de gourmetização, né, e a gente, na verdade, traz um pouco para o tradicional, falando, olha, tem certas coisas que você pode fazer e vão ter risco, tem outras que não tem risco. Né? Então, um assunto super polêmico, e depois a gente pode bater um papo melhor sobre isso, é câmbio com stablecoins. Né? A gente já está falando sobre isso, desde 2018. Né? E colocamos, por exemplo, 3 capítulos naquela obra coletiva que eu mencionei só sobre isso. Então a gente gosta de antecipar e flertar na modelagem de negócio nessas lacunas, né, do direito, que o direito certamente ele não vai acompanhar a velocidade da disrupção tecnológica. Mas eu considero que o bom operador do direito ele tem a obrigação de pegar as normas tradicionais e falar, olha, cuidado, disrupção econômica, queremos, disrupção tecnológica também. Disrupção jurídica é ilegalidade. Então, a gente precisa tentar ali, né, nesse grande jogo, nessa teoria dos jogos, ficar dentro desse cercadinho. A gente vai falar sobre um monte de coisa que você comentou aí da parte de VASP, a parte de todas as consultas públicas, stablecoin também, a gente vai falar sobre ela. Mas eu queria antes entender um pouquinho a trajetória para a construção do teu livro. Né? Então, assim, foi alguma coisa do tipo, hoje você chegou em casa e falou assim, cara, vou escrever um livro ou foi um processo que já vinha maturando? Maravilha. Foi um misto dos dois, né? Eu tinha uma pesquisa robusta feita a nível de mestrado e eu sentia falta de uma obra de consulta, como existem, por exemplo, as obras do Andrés Antonopoulos na perspectiva da tecnologia,
a do Fernando Urich na perspectiva econômica. Eu falei, poxa, na parte jurídica eu sinto que está faltando algo nesse sentido. E foi então que, acho que foi no Natal de 2020, salvo engano, que eu decidi, assim, deu uns 5 minutos, falei, poxa, eu vou agora aproveitar aí esse período de festas para me dedicar a converter, né, pegar aquele meu insumo de pesquisa do mestrado, converter isso num livro. E então acho que foi mais ou menos uns 3 meses que eu peguei, assim, mas foi aquele foco total ali. E claro que eu estava advogando ao mesmo tempo, então não deu para eu parar a minha vida completa e focar só na escrita do livro, mas foram 3 meses bem intensos. A gente conseguiu ali, e eu segmentei por tipo de fenomenologia, né? Agora, até a terceira edição, ela vai ser bastante modificada, porque você deve imaginar que mudou muita coisa, né? Então, até o modo de apresentar, eu vou mudar as sessões ali, tudo. Mas foi isso que me incentivou a fazer esse livro, né? E o que, curiosamente, de todos os feedbacks que eu recebi, o que mais me chamou a atenção foi o pessoal falando assim, poxa, Daniel, legal, mas eu ainda busco uma obra de consulta que seja não só focando no regulatório e tributário, uma obra de consulta que ela pegue mais áreas, né? Porque até então estava tudo muito pulverizado, né? Então você tinha obras, vamos dizer assim, de advogados para advogados, economistas para economistas, né, cientistas da computação para cientistas da computação. E foi aí que deu aquele estalo da obra coletiva, né? A gente apresentou o projeto para a Thomson, ela ficou super contente, achou que tinha um grande espaço, mas foi um desafio, não vou confessar para você, Gustavo, porque imagina, como não era uma obra jurídica propriamente, ela tinha também autores jurídicos, mas ela tinha economistas, cientistas da computação, investidores, né? A gente conseguiu chamar também investidores para explicarem como que é investir nesse mercado, né, e quais as diferenças comparando com o mercado tradicional. E aí foi interessante para a gente, como pesquisador, eu notei muito categoricamente as diferenças de como essas profissões pesquisam de uma forma completamente distinta, né? Então, enquanto o advogado, o operador do direito, ele é muito mais, ele parte de uma revisão bibliográfica para chegar nas conclusões dele, o pessoal da ciência da computação não necessariamente, ele parte mais do fenômeno e faz o inverso do caminho, né? Então é um jeito diferente de praticar ciência. E eu fui muito impactado, assim, por amigos próximos e até familiares que falavam assim, não, mas, poxa, qual é o lastro do Bitcoin? Era sempre essa pergunta mais basilar, sabe? É a pergunta clássica, né? Exatamente. E aí eu falei, poxa, eu queria ter uma obra, né? Eu queria organizar uma obra que ela não tenha redundância, porque qual que era o grande risco? Cada pessoa que vai iniciar o seu capítulo, ela queria explicar quem era Satoshi, ela explicar o Bitcoin, ia ficar uma obra cansativa e repetitiva, né? Então, nesse momento, né, estávamos eu e o Eduardo até então, a gente convidou o professor Paulo César Conrado, ele é juiz federal aqui da terceira região, professor da FGV, e é uma mente à frente do seu tempo também, ele fez física, então você tem uma ideia que ele também gosta dessas coisas bem amalgamadas em diferentes ciências, e aí a gente montou todo um programa, né, e também um roteiro explicativo para os autores, então cada autor recebeu no convite todas essas diretrizes do tipo, olha, se o seu capítulo é sobre direito, na parte, sei lá, de câmbio, você não precisa explicar o que é o Bitcoin, você parte da premissa, né? E aí, no final, a revisão também do nosso lado foi bem pesada, porque a gente fez as amarras, né? Então, chegou para mim um capítulo ali, que era o capítulo 69, por exemplo, tem ali da parte penal, eu ia ler o capítulo inteiro e fazer referência para os capítulos que antecederam, né? Então, foi uma obra muito enriquecedora nesse sentido, porque ela é uma obra de consulta, acho que é mais de 1.600 páginas agora, acho que 1.700 e pouquinhas, mas eu considero ela uma obra de consulta porque ela começa pela filosofia, então a gente abordou desde pragmatismo de Peirce, por exemplo, né, para questionar a realidade, questionar se aquilo existe ou não, porque a gente queria fazer algumas comparações do tipo, poxa, o Pix ele é tão intangível quanto o Bitcoin e ninguém questiona a existência do Pix. Por que a gente vai questionar a existência do Bitcoin, né? Então a gente fez toda essa, vamos dizer assim, educação de base na filosofia, tecnologia, e aí tecnologia até o que antecedeu o Bitcoin. Entramos ali nos aspectos mais econômicos para, por fim, trazer o direito. Então a gente tentou fazer quase como se fosse, tem o Money Legos, né, do DeFi, a gente tentou trazer talvez um Cultural Legos ali de blockchain para pegar uma pessoa como o meu pai, por exemplo, que sempre foi muito questionador do Bitcoin como uma reserva de valor, como um investimento, e falar, olha, pai, tá aqui, né? Eu tô sempre provocando ele porque ele já entende? Já começou a entender Boa. agora.
Então eu É sempre bom, falo, funcionou. se eu conseguir convencer os meus familiares, especialmente minha avó tem 88 anos, e ela é super informada, ela gosta de conhecer as coisas. Eu falo, a partir do momento que eu conseguir fazê-los entender, eu cumpri minha missão. Aí, então foi um pouco, tem esse aspecto até singelo, sabe, do porquê que a gente queria fazer isso. E foi assim, o projeto que hoje eu tenho até mais carinho do que pelo meu próprio livro, é essa obra coletiva, sabe, porque ela realmente foi eu costumo brincar que é um livro que é uma DAO, é uma DAO acadêmica. Com várias pessoas, tá? Imagina o trabalho que dá escrever um livro. Eu escrevi um também, escrever um livro já é um trabalho, coisa que você coordenar um monte de coisa, deixar o negócio encadeado em 1000 páginas, como você falou, 1000 e tantas páginas, para que esteja tudo encadeado e que você não repita a mesma coisa, é um trabalho enorme, né? Exato. Mas, Daniel, falando nessa parte jurídica, estamos aí no momento que o Brasil está puxando um monte de consulta pública, né, e vem evoluindo muito aí nessa parte jurídica aí nos últimos, sei lá, semestres ou anos, aí para dizer a parte mais curta agora disso. Conta para mim, mais ou menos, como é que você está vendo o protagonismo, como é que você está vendo essas discussões do Brasil em relação à blockchain, tokenização, cripto, como é que os reguladores estão atuando, dá um geral, e depois a gente talvez entre mais especificamente nas consultas públicas e a parte até de stablecoins para a gente falar. Bom, acho que o primeiro ponto é destacar o protagonismo do Brasil, né? A gente tem, historicamente, com perdão da expressão, aí, uma espécie de complexo de vira-lata, né? A gente acha que, geralmente, no exterior as coisas são sempre melhores ou mais modernas, mas em termos de infraestrutura de mercado financeiro, especialmente parte de meios de pagamento, o Brasil ele é referência, né? Não tem muito como se questionar. São premiações e mais premiações do Banco Central, seja pelo Pix, seja agora pelo Drex. Então eu diria que assim, o primeiro ponto é registrar o protagonismo e a liderança do Brasil enquanto jurisdição, né? E aí, claro, então estamos falando aqui é óbvio que a Suíça estava na frente, né? A gente tem outras jurisdições que elas conseguiram tracionar de uma forma muito mais rápida, mas também é importante que a gente compare aquilo que pode ser comparável, né? A Suíça ela está num outro estágio em termos de sociedade comparado ao Brasil, né? E então é natural Mas que ela saia na frente. deixa eu até fazer uma ressalva em relação, eu estava discutindo com outro amigo recentemente, falando um pouquinho disso, né? Quando a gente olhava lá 2015, 2016, o Crypto Valley, a Suíça estava bem na frente do mundo em relação a isso, né? O que eu vejo nesses últimos, sei lá, 7 anos, mais ou menos 5 anos aí para cá, talvez, é que esse protagonismo diminuiu um pouco, né? Então, sei lá, se a gente vai perguntar hoje qual que é o principal hub atual de cripto, discussão hoje que eu vejo, pelo menos, você vai ver muito mais Dubai, Singapura, até do que a Sim, própria Suíça, né? Então, esse negócio é um negócio também que tem esse vai e vem aqui, né, Daniel? com certeza, com certeza. E assim, lembrando também que a gente tem que olhar para o aspecto regulatório e também para o aspecto tributário. Então eu gosto meio desse silogismo, sabe? Dado o fato de, na parte regulatória, deve ser também a consequência tributária. Por quê? Porque por muito tempo teve muita gente indo para a Lituânia, indo para a Estônia, que historicamente, hoje já nem tanto, mas historicamente foram países que tomaram uma certa liderança, um certo protagonismo ali na parte regulatória, mas que hoje eu já vi situações de projetos que tiveram que desmontar a sua operação lá por conta de um IVA, né, super alto, de ali 15, 18, 21%. Né? Então, eu acho que tem que ter esse olhar dúplice. Né? A Suíça, por exemplo, ela tem algumas peculiaridades dependendo do cantão em que você está localizado. Né? Tem um protagonismo do cantão de Zug, salvo engano, mas que também tem ali uma carga tributária. Ela é menor, mas existe. Né? Então, eu diria que agora é perfeita a sua colocação. Está um pouco mais equilibrado. Né? E, inclusive, a gente começa a olhar com uma outra perspectiva para os tradicionais paraísos fiscais, não pela questão de não tributação, pela perspectiva regulatória, porque eles também acomodam muito bem licenças de VASP, né, os Virtual Asset Service Providers. Então, Cayman está numa posição bacana, Panamá, Ilhas Virgens Britânicas, e é muito comum agora, quando você fala em DAOs, esses projetos mais descentralizados, quando você precisa de um envelopamento jurídico, você acaba recorrendo a países que eles têm estruturas um pouco mais modernas para acomodar isso. Por exemplo, fundações privadas, que é algo que deu uma bombada em Cayman. Então, eu diria que por conta disso, houve uma ressignificação da metodologia de você estruturar projetos internacionais. E uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, o pessoal fala, o projeto é global. Mas só que eles misturam, né, talvez a perspectiva coloquial da coisa, mistura um pouco o efeito do projeto, que é um efeito global,
é um efeito multinacional ou transnacional, mistura com uma perspectiva base de direito internacional, que é fonte e residência. Né? Não tem como você falar assim, o projeto ele é global. Ele tem que existir em algum lugar. Né? Porque se ele não existe em algum lugar, você tem um conglomerado de pessoas que é, na verdade, uma sociedade de fato, a tal da General Partnership, e isso, para fins jurídicos, é péssimo, porque você tem ali um liability super elevado. Né? Se é uma sociedade de fato, todo mundo é sócio, todo mundo é responsável solidário, trabalhista, regulatório, penal e tributário. Né? Então, eu costumo falar, o projeto pode ser... Não, termina, desculpa. Não, eu ia falar, o projeto ele pode ser global em termos de efeito, mas a gente precisa ter aquele discernimento, aquele ceticismo de falar onde está a empresa responsável pela gestão daquele projeto, pela emissão daquele token, enfim. Porque uma coisa é ela estar em compliance, em conformidade com a jurisdição local. Outra coisa é o mercado onde ela vai prospectar. Você também tem que estar em conformidade com aquele mercado. Então, eu costumo dizer, ele é um mercado global, porém fragmentado. Porque não é porque a blockchain é descentralizada que o regulador abriu mão da competência e da soberania digital dele, né? Então, eu acho que quando você dá essa viradinha de chave, aí você entende que, como empreendedor Web3, precisa tomar cuidado com as jurisdições que você vai interagir. E eu diria que essa talvez seja uma das grandes complicações que blockchain ou tokenização acaba trazendo, né, nesse cenário, né? Porque a gente tem uma tecnologia aí que ela é efetivamente online, digital e não teria em tese localização, vamos dizer assim, né? Ela entra lá na internet para qualquer um querer usar e acessar redes não permissionárias, Ethereum, Bitcoin, qualquer uma dessas, pode atuar no token sem problema. Só que ao mesmo tempo você tem todas as regulamentações que têm base regional. Né? Então aí você entra nessa de, ok, eu preciso ter uma empresa para emitir esse token. Pô, mas essa empresa ela precisa dela, porque o token já está emitido dentro de uma rede, né? Mas está negociando dentro daquela localidade. Também tem a regra de negociação. Então, assim, como é que você vê para a gente resolver isso? Porque isso gera uma arbitragem tributária ou de inovação muito grande no mundo, né, Daniel? Então, Sim. assim, é isso que você falou. Alguns países são mais ágeis, correm na frente, depois os outros vêm, mas, querendo ou não, é uma arbitragem. Né? Como é que se resolve isso? Né? Tem alguma forma de... Será resolvido ou esse negócio é um negócio que a gente vai ter que conviver com essas arbitragens para frente? Então, eu acho que a gente vai conviver por alguns anos ainda, Gustavo, porque na minha leitura, para que não tivesse esses limites, você precisaria de algum mercado comum. Então, onde eu acho que talvez seja mais tranquilo fazer um projeto semi-global, vamos dizer assim, União Europeia. Né? Porque se você obtém uma licença, eventualmente, no contexto do MiCA, né? No contexto do marketing crypto assets, em tese, claro, existem peculiaridades, mas em tese você consegue oferecer para o mercado europeu como um todo. Então você tem ali um efeito parcialmente global. Mas eu diria que, por exemplo, Estados Unidos, agora a gente está tendo uma mudança ali na mentalidade, na gestão da Comissão de Valores Imobiliários americana, mas até então, Gary Gensler, uma abordagem de regulation by enforcement. Né? Então é assim, penaliza e você aprende na dor, né? Em um resumo muito grosseiro. Então eu diria que assim, não tem como hoje você falar para um Estado soberano que ele vai abrir mão da soberania dele, da competência regulatória por conta da tecnologia. E também não tem como fazer aquela argumentação do tipo, eu não sabia. Né? Tem até um brocardo jurídico que a ignorância da lei não excusa ninguém. Então é aquela história, se você vai prospectar naquele mercado, presume-se que a pessoa ela foi lá, se informou primeiro antes de oferecer. Mal comparando, é muito aquela história de um cidadão que mora num país em que a maconha é legalizada, sabe? E aí ele tá lá com o consumo pessoal dele, vai para um país que aquilo é crime, e aí ele fala, puxa, não sabia. Mal comparando, é a mesma coisa. Né? Fazendo uma comparação grosseira. Por quê? Porque eu acho que é importante a gente entender essa perspectiva de que a tecnologia ela não tem fronteira. Mas você sempre teve alguém que, por trás daquele computador, daquele código, apertou o botão. Então a gente começa a ter que revisitar conceitos muito básicos até de, por exemplo, responsabilidade civil do desenvolvedor de software. Né? E mais, responsabilidade civil do desenvolvedor de software de um software que ele é descentralizado e, portanto, código aberto, um open source. Então, eu sempre gosto de fazer esses paralelismos de formas. Por exemplo, se hoje eu baixo código do Linux, ele é open source. E você vê ali que é uma licença as is. Né? Então você está assumindo o risco de usar aquele software porque ele é público e ninguém ganhou nada para fazer aquilo. Então começa a entrar em jogo teorias também super antigas de aquela história. Quem tem o benefício arca com o risco. Né?
Então, se eu me beneficiei, ganhei dinheiro com aquela utilidade, com aquela solução, se ela causar prejuízo para alguém, eu sou responsável. Né? Aonde que eu acho que existe a verdadeira descentralização, e aí realmente é aquela coisa imparável, né? O unstoppable. São situações como o Bitcoin, né? Em que você tem ali criador ou criadores que deram para o mundo aquilo e sumiram. Né? Você não tem um titular daquilo. Nos outros projetos, por mais que eles tenham ali, tem o trilema da descentralização e tudo, que o Vitalik fala, mas em certa medida você tem alguém por trás, entendeu? Uma Você tem alguém, pessoa-chave sempre, né? você tem uma fundação, né? A gente sabe que se o Vitalik um dia falar, tô fora do protocolo Ethereum, o preço vai dampar, né? Então é um pouco complicado falar que aquela figura não exerce uma certa influência sobre isso, né? Então eu diria que é muito difícil no curto prazo a gente conseguir acomodar esse caráter descentralizado com a particularidade do regionalismo, já que cada estado é soberano, né? Então hoje eu diria para um projeto minimamente ele está tranquilo, eu diria que ele precisaria de uma licença na Europa, países-chave na Ásia, alguma coisa em América Latina, provavelmente Brasil e Colômbia, e Estados Unidos. Né? Estados Unidos, especialmente agora com essa abertura que a gente espera que aconteça na nova gestão, né? Eu diria que é importante, porque alguns projetos, quando eles querem ir mais nessa pegada, aí é natural, né? A gente tem que ser criativo e pensar. Às vezes você não tem budget para você se regularizar em tanta jurisdição. Porque imagina, uma licença em cada lugar, uma opinião legal em cada lugar, um legal counsel em cada lugar. Acaba com um departamento jurídico maior do que os programadores do protocolo, no final das contas. Exatamente, exatamente. Então, às vezes você tem que ponderar também, colocar na balança, né? Então, é muito comum você ver projetos que eles vão fazer aquela oferta e ele está regular parcialmente em América Latina, parcialmente em Europa, e ele faz um geoblock para IPs norte-americanos. Por quê? Porque ele não tem budget mais para se regularizar ali, ele fala, não estou ofertando lá, travei. É claro que tem usuário que vai usar VPN, tem usuário que vai dar bypass, mas pelo menos o empreendedor cumpriu com a obrigação dele. Então, eu diria, hipoteticamente, Gustavo, teria que ter alguma. Para ter essa coalizão global, teria que ter algo similar ao que a gente teve com o Tratado Multilateral do CARF, que é o Crypto Asset Reporting Framework da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, só que teria que ter isso a nível de Bacens, né, de bancos centrais e de comissões de valores imobiliários. Por quê? Porque até isso muda, dependendo de jurisdição. No Brasil, o ativo virtual está com o Banco Central. Tem jurisdição que está com a Comissão de Valores Imobiliários. E tem jurisdição que criou um órgão específico. Então, imagina, você teria que ter um acordo de cooperação multilateral entre essas jurisdições. Eu acho que no curto prazo no curto prazo isso não vai acontecer. E a gente, infelizmente, ainda vai ter que ficar buscando por conformidade regional. Sim, a gente acaba, sei lá, os países acabam, coisas bem mais simples, acabam não conseguindo entrar em acordo, né? Coisa mais complexa, mundial ainda, é um negócio bem mais difícil. Eu também acho difícil a gente conseguir chegar, mas era um caminho que resolveria, de certa forma, né? Eu vou para essa discussão global, eu vou te chamar um outro dia para a gente conversar sobre DAO, sobre isso daí, porque essa conversa acho que vai longe aqui, eu tenho muita curiosidade. Olha, eu adoro esse assunto, viu, Gustavo? Já escrevi sobre isso, inclusive. Eu já vi que você gosta disso aí, eu vou te chamar mais para frente para a gente bater o papo sobre isso. Mas aqui eu queria agora me interessar um pouquinho de Brasil agora, Daniel, falar um pouquinho de essas regulamentações, essas consultas públicas que estão aí acontecendo. Conta um pouquinho o que você está vendo delas aí, o que está vindo muito quadrado, o que já está redondo e que você fala, pô, isso aqui eu acho que está legal. Olha, eu diria que de forma geral, né, e é importante a gente colocar as coisas em perspectiva, a gente está com 4 consultas públicas, sendo 3 do Banco Central, uma da Receita, tem uma agora finalizando da CVM, e há uma expectativa de que no próximo ano a gente tenha mais uma da CVM focando na reforma das regras do crowdfunding. Né? Mas pensando no que está em curso, em termos de Receita Federal, ela está basicamente tentando dar uma atualização para a Instrução Normativa 1888, de modo a cumprir com os compromissos internacionais que o Brasil aderiu ao assinar aquele tratado multilateral que eu mencionei do CARF. Né? E existe ali na norma, talvez, alguns pontos que extrapolou um pouquinho, né, alguns conceitos, mas é aquela questão, né, o Brasil ele também é um país altamente sujeito à sonegação, então ela está ali no exercício da função dela de tentar mitigar, né, esse efeito negativo. Mas, em linhas gerais, estão tentando se acomodar ao CARF e é algo que está sendo bem visto globalmente. Tá? Inclusive, é bom lembrar que às vezes o pessoal fala, o Brasil quer os dados, o Brasil quer os dados. São mais de 100 países que assinaram o CARF, entre eles alguns paraísos fiscais. Né? Então,
não é que o Brasil está sendo mão pesada na regulação fiscal, né? Então acho que esse é um disclaimer importante. Em relação ao Banco Central, saíram primeiro as consultas 109 e 110 e depois a 111. A 109 e a 110, eu diria que elas foram muito bem recebidas, né? Eu acho que o regulador, se eu fosse tentar resumir em uma frase, onde eu acho que ele brilhou, foi no seguinte sentido. Hoje, infraestruturas de mercado, por questões de conflito de interesse, elas estão todas segmentadas em diversos atores, né? Depositária, agente escriturador, custodiante, liquidante, e isso cria uma cadeia de intermediários que eleva o custo transacional. É natural. Só que isso tem que existir para evitar manipulação, para evitar conflito de interesse. E onde que, para mim, o Banco Central ele disruptou? Ele autorizou, vamos dizer assim, essa cumulação de funções, né? Então você pode ter uma corretora que também é custodiante e que também presta outros serviços de intermediação ali. Claro que tem diversos dispositivos ali endereçando a questão do conflito de interesse, mas para mim já foi um grande avanço, sabe? Aquele protagonismo realmente disruptivo de falar, realmente, a tecnologia ela não está desintermediando, ela está aglutinando intermediadores. Então vamos usar, né, o que a tecnologia proporciona, mas a gente vai ser um pouco mais severo na questão de políticas que combatem conflitos de interesse. Eu acho que esse foi um grande pote de ouro na nossa regulação. O que eu gostei muito também da 109 foram as categorias de prestadores de serviços de ativos virtuais que foram criados. Ficou uma coisa modular. Você tem um intermediário, que tem um rol enorme de atividades, isso te dá uma maleabilidade boa. Você tem o custodiante e você tem a corretora. E as faixas ali de capital social não me pareceram agressivas, tá? Elas estão gravitando de 1 milhão até 3 milhões, mais ou menos. Se você tem ainda atividades de risco, por exemplo, staking, conta margem, ali tem um plus de mais 2 milhões, né? Então, eu achei que, considerando o que você movimenta na criptoeconomia, tá um capital social fair, né? Bem razoável. Bem razoável. Porque o nosso receio, enquanto mercado, era ter uma coisa mais à la bets, né? Que as bets... Olha, faltou a luz aqui. Nosso receio era ter alguma coisa à la bets, ou seja, ter uma outorga muito pesada, mas no fim eu acho que veio proporcional. É claro que tem alguns ajustes ali a serem feitos, mas um outro ponto que eu diria que merece aplausos, a postura do Banco Central, foi aquele relacionado à possibilidade de você contratar serviços essenciais de entidades no exterior, né? Então você pode contratar a custódia no exterior, você pode contratar eventualmente serviços de provisão de liquidez do exterior. Isso é maravilhoso. Quando você pensa justamente no caráter descentralizado e no fato de que muitos books de ordem hoje, os livros de ordem, eles são, entre aspas, globais. O que eu quero dizer? Que é o Daniel transacionando com alguém que pode estar na Alemanha, pode estar em Singapura, num par BTC/USDT, por exemplo, né? Então ele foi sensível a essa possibilidade. Claro, ele pega fortemente uma responsabilidade de quem contrata. Então a entidade brasileira ela tem que ter uma due diligence de contratar empresas estrangeiras e ela assume a responsabilidade pela contratação. Mas não poderia ser diferente, né? É o que faz sentido, então, esse exato. ponto, Você eu achei abre que foi... para fazer, mas você tem que fazer com responsabilidade. É justo. Exatamente. Eu acho que eles acharam um meio termo entre autorizar uma importação de benefícios, utilidades e tecnologia e, ao mesmo tempo, proteger o usuário. E em termos também de proteção ao usuário, eu gostei muito do modo como eles conduziram ali a segregação patrimonial, né? Então, eles exigem wallets que são segregadas, com identificação dos usuários, fala também em conta de pagamento, e a cereja no topo do bolo, para mim, é o período de graça, né? Por quê? O Banco Central, seguindo ali os ditames da Lei 14.478, ele falou, olha, quem tiver em atividade, quando for publicada a norma, vai poder continuar operando enquanto está pendente o seu processo de autorização. Achei isso sensacional, porque você privilegia aqueles entrantes originários. E, ao mesmo tempo, para acomodar o mercado tradicional, ali no artigo 9º, eles também falaram, olha, DTVM, CTVM, algumas entidades reguladas, elas vão poder atuar com criptoativos, com ativos virtuais, desde que elas façam um pedido específico nesse sentido, a ser avaliado em até 12 meses. Então, acho que ficou uma regulamentação boa, né? Tem algumas oportunidades de melhoria, mas merece realmente muitos parabéns o Banco Central nessa perspectiva. O que eu acho mais polêmico é a 111, né? Que eu acho que você também deve estar imaginando, que é a questão do câmbio, né? Que é a da stablecoin, Exatamente. Eu acho que tem alguns dispositivos ali que eles, em certa medida, acabam sendo um retrocesso, né? Mas eu acho que a gente também precisa dar um passo atrás e olhar também o que está acontecendo no mercado brasileiro, né? Por quê?
não é que a gente quer o controle informacional para fins de cobrança de tributo. Não é isso. É que para fins de controle da balança comercial de importação e exportação, a gente tem que saber o que entra e o que sai. Isso afeta PIB, isso afeta um monte de outras coisas. É estrutural. Então, aquela coisa, sabe, nem 8 nem 80. Vamos tentar chegar no meio termo, porque, em resumo, o que o legislador está pensando ali com a 111? Você teria, dentro dessa licença para operar câmbio no mercado de cripto, que é uma das opções dentro da categoria do intermediário ali da 109, ele fala que teriam 3 atividades. Você tem o pagamento ou transferência internacional de ativos virtuais, lato sensu. Então, você usar BTC no cross-border, usar Ether, usar stablecoin, tudo. A segunda eles falam em ativos virtuais denominados em moeda nacional por não residentes. Mais à frente ele define o que é o ativo virtual denominado em moeda nacional. Basicamente é um stablecoin em reais. Então ele está falando, olha, uma outra atividade é stablecoin em reais por não residentes. A terceira categoria, essa que eu acho que é um pouco mais crítica, é a compra, venda, troca, transferência ou custódia de ativos virtuais denominados em moeda estrangeira. E aí, mais à frente, ele explica o que é o denominado em moeda estrangeira, é stablecoin em moeda estrangeira. Tá? E aí me preocupa um pouquinho, porque como ele está falando em compra, venda, troca, transferência ou custódia de stablecoins, o STT, o SDC, etc., me gera o seguinte estranhamento. Quer dizer que uma corretora nacional, com um livro de ordem, com liquidez 100% nacional, mas que tenha um par BTC ou SDT, e o Daniel está transacionando com um outro residente no Brasil, as duas partes estão no Brasil, só pelo fato de eu ter uma stablecoin e subir uma operação no mercado de câmbio, para mim, está um pouco fora do que tradicionalmente se entende por mercado de câmbio. Né? O mercado de câmbio ele pressupõe, né, uma parte no Brasil, uma contraparte no exterior. Então, isso daí, realmente eu achei que ficou um pouco desconectado. Né? E o outro ponto de crítica é aquela questão de você não permitir o saque em stablecoin. Né? Então, é só com foco em stablecoin. Só que ali eu acho também, às vezes a gente está pecando pelo excesso. Eu entendo que existe lavagem, eu entendo que existe câmbio irregular, evasão de divisas com stable, mas eu não sei se proibir é o melhor caminho. Até porque é tudo traqueável, né? Então você pode fazer uma fiscalização a posteriori e pode identificar o usuário que eventualmente cometeu aquele ilícito, que não foi o intermediário, né? Isso é importante se dizer. A gente está agora num ponto que eu acho que é a acomodação da tal da travel rule, das questões de compliance, anti-lavagem, mas a gente precisa entender que a partir do momento que o Daniel colocou um endereço de saque, aquele VASP, ele não tem como saber se aquela wallet é do Daniel, se é do Gustavo, se é de uma pessoa que também está no Brasil, que está no exterior. Aí você depende do quê? Depende da autodeclaração do Daniel? Né? E se essa autodeclaração, o VASP, ele precisa envidar todos os esforços para garantir que aquilo é verdadeiro? Poxa, existe um limite até onde a gente pode ir, né? Então eu diria que assim, a parte do câmbio, eu acho que ela vai ter que existir quando você fala formalmente num câmbio, ou seja, a pessoa que ela quer gerar disponibilidade de moeda estrangeira no exterior. Então o Gustavo está em Portugal, eu quero mandar dinheiro para você, aí beleza, é uma alternativa ao SWIFT. Aí eu acho que tem que ter formalização de câmbio mesmo, talvez de uma forma mais célere, sem a gente depender formalmente de um contrato de câmbio, mas tendo a transmissão das informações para o Bacen ter acesso a isso. Agora, a parte de compra, venda, troca, transferência ou custódia, na perspectiva de investimento, eu acho que não faz sentido qualificar isso como mercado de câmbio. Foi minha vida inteira pregressa de finanças tradicionais, onde assim foi mercado de câmbio, né? Então eu conheço bastante, eu sei o quanto o mercado de câmbio é travado até comparado com os outros países, vamos dizer assim, né? Então assim, a gente tem um controle sobre câmbio aí, a legislação de câmbio no Brasil é muito única, né? Se comparado com o resto, e para mim isso vai gerar uma dificuldade enorme de você conseguir adequar isso, porque o que eu vejo claramente, assim, e olhando para frente, eu sempre vejo assim, quando eu comecei a olhar lá cripto lá atrás, as stablecoins, ele assim, cara, se tiver um Uniswap com todas as stablecoins lá, isso vira o mercado de câmbio no mundo. Assim, puf, de uma hora para outra, né? Então, assim, é um caminho que eu acho que é factível e onde está indo. Obviamente, a regulação, etc., aí tem que ver como é que chega para organizar. Então, assim, isso é uma discussão até quando a gente está falando de Europa, Estados Unidos, aí quando a gente entra em Brasil, com essa regulamentação de registro de câmbio, que é uma coisa que os outros não tem para tudo que você vai fazer, que tem que ser registrado no Banco Central, acho que é uma discussão muito grande e difícil, acho que, encaixar esse quadrado nessa bola aqui, né? Então, assim, um pouquinho do que você tá dizendo aí.
Como é que você ajusta isso? E aí, às vezes, você vai um pouco mais para o lado, não é por aqui, volta. Mas eu acho que a saída para mim, vendo assim no médio prazo, é uma maior flexibilização dessa legislação de câmbio no Brasil, no sentido de deixar as pessoas fazerem mesmo o que elas quiserem, de certa forma. Obviamente, aí você tem, como tem na Europa, como tem nos Estados Unidos, regulamentações de lavagem de dinheiro, terrorismo, toda essa história, mas você não precisa registrar toda a operação que você vai fazer junto ao Banco Central do país, como é o caso do Brasil, né? É isso que você vê um pouco também indo para frente, porque eu acho que enquanto a gente não tiver isso claro, essa ideia de que a gente vai nesse caminho e de que o governo vai, de certa forma, ter que perder um pouco desse controle de fluxo de capitais, vamos dizer assim, que o Brasil tem muito intenso, acho que essas discussões não conseguem, né, andar, eu acho. Eu gosto muito de pegar aquela premissa que alguns seguem de mesmo risco, mesma regulação, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Uma coisa é o usuário que está interagindo por meio de um VASP no Brasil, licenciado, e que a gente consegue saber que a contraparte está no exterior. Eu acho que você tem meios de adimplir, talvez não da forma atual, né, porque tem algumas partes ali que pede para você indicar a finalidade da transação. Eu acho que é um pouco complicado você colocar essa obrigação no colo do VASP. Tem que lembrar que as informações também já são colhidas para fins de IN 888, né, e a IN 888 ela vai ser atualizada para virar decrypto. Então, poxa, se isso já é colhido para um órgão, não é mais fácil ter um acordo de troca de informação dentro do governo do que eu ter uma duplicidade de informações? Eu acho que esse é um outro ponto. Mas o que eu diria é, não me parece fazer sentido, naquela premissa de mesmo risco, mesma regulação, a gente querer aplicar uma premissa de mercado de câmbio para quem opera diretamente com os protocolos no modelo autocustódia, né? Por quê? Porque a pessoa que optou por interagir via autocustódia, ela tem um risco completamente diferente daquele usuário que está no VASP centralizado. Sim. Quem está no VASP centralizado está mais protegido, vamos dizer assim. Eu sei daquele bordão not your keys, not your coins, mas eu quero dizer protegido no sentido, se der um problema, você tem que responsabilizar. Ainda mais quando a gente discute segregação patrimonial, né? Então, juridicamente, a pessoa está mais confortável, mais acolhida, mais protegida quando ela tem uma operação via VASP. E aí, realmente, quando você compara uma corretora de câmbio mandando para fora e um VASP mandando para fora, são atividades parecidas, que mudam a infratecnológica. Então, same risk, same regulation. Ok, eu acho que dá para a gente criar algo nesse sentido, claro, respeitando as peculiaridades do mundo cripto e o limite informacional que eu consigo chegar. Agora, em relação, por exemplo, a mercado DeFi, a operação de autocustódia, é impossível, por uma simples razão. Se eu transaciono na Uniswap, eu não consigo identificar quem é a minha contraparte, né? E além disso, em termos de risco, eu estaria num risco muito maior de errar a transação. Risco cibernético, risco de rug pull, risco de errar endereço, enfim, tem N riscos. Então eu não acho que faça sentido falar, todo mundo que está operando por autocustódia, interagindo com DeFi, etc., isso virou câmbio porque tem stablecoin envolvida. Aí eu já acho que perdemos o controle, né? Então você está tentando ter controle sobre algo que é naturalmente incontrolável, e mais, você vai correr o risco de colocar dentro de uma zona de ilicitude, né, um número incontável de pessoas. Pessoas que, na maioria, são honestas e estão fazendo aquilo como investimento, né? Então eu acho que a gente não pode, pela exceção, endurecer a regulação. Então, se há gente que usa da autocustódia para o ilícito, você precisa melhorar a parte de enforcement, a parte de execução, fiscalização e aplicação da lei. Mas não, né, dar uma bazuca ali e falar, é tudo câmbio e acabou. Até porque a pessoa física ela não vai conseguir estar em conformidade com isso. É muito burocrático, é muito difícil. Né? Exato. Para o cidadão médio é muito difícil. Não tem como, né? Você falou também de uma da CVM também que tá, né? Uma consulta da CVM. Comenta um pouquinho o que é, como é que tá terminando agora que você comentou, né? Isso. Basicamente a gente tem ali um projeto chamado Fácil da CVM, e é muito interessante porque a CVM ela tem esse ímpeto diferente também do regulador norte-americano para trazer regras que elas dialoguem melhor com companhias de pequeno porte, né? Então, claro, elas são normas que elas trazem um caráter experimental ali, condições que são, ou pelo menos buscam facilitar o acesso de companhias de pequeno porte ao mercado de capitais, né? Então, a ideia seria ali que você consiga ter exigências menos pesadas, né, para que essas empresas sejam incentivadas a interagir com o mercado de capitais como uma forma de captação de recursos.
né? Então, a gente tem hoje já o crowdfunding, claro, ajuda bastante, mas a ideia é potencializar isso com essas regras do fácil, né, que vai trazer um procedimento facilitado e que dispensa algumas das formalidades que a gente tem, né, especialmente quando a gente pensa ali no registro e emissão de valores mobiliários. Então, é algo que a gente vê com muito bons olhos. Inclusive, acho que era para ter encerrado agora semana passada, mas estenderam. E a AB Cripto, inclusive, está trabalhando numa resposta a essa consulta, que deve ser sempre parabenizada. Eu acho que a CVM ela tem ali não só um protagonismo, mas um respeito à inovação muito grande. A gente pode ver precedentes como daquele Token Dynasty, né, em que o mecanismo de recompra foi qualificado como um não security, como um não valor mobiliário. Você tem um esforço da CVM para tentar, pela via interpretativa, atualizar, né, a resolução 88 pelos ofícios 4 e 6, ainda que a própria norma não tenha sido alterada. Então, é um órgão sensível, mas ao mesmo tempo é um órgão que hoje ele tem menos braço para operacionalizar mudanças, se comparado com o Banco Central do Brasil. Sim. Eu queria te ouvir um pouquinho agora sobre Drex. Cara, o que você tá envolvido lá também, tá participando de algumas coisas. Queria entender como é que você está vendo o Drex. Ele realmente vai ser talvez o driver para dar aquele boost que a gente vai precisar aí nessa parte de tokenização e utilização de blockchain de uma forma mais massiva no Brasil? Eu acho que sim. Eu tenho convicção. É claro que existem desafios aí de ordem relacionada à privacidade, que estão sendo endereçados. Tem alguns clientes que estão participando de alguns consórcios ali no Drex. Mas o que eu gosto da ideia do Drex é a perspectiva de a gente poder tratar de ativos que já nascem on-chain. Né? Porque hoje, o que eu vejo na tokenização, diferente de outras jurisdições europeias, é que no Brasil você ainda tem o nascimento daquele ativo financeiro ou daquele valor mobiliário no mundo tradicional, o off-chain. Então eu preciso ainda converter aquilo para on-chain, né? E qualquer movimentação on-chain vai ter que gerar um reflexo no off-chain, porque o off-chain não deixou de existir. Então é quase como se hoje a gente incluir a tokenização, ela trouxesse em certa medida um pouquinho mais de ônus de compliance, né? A partir do momento que agregando uma duplicidade de registros de tudo, né? Exatamente. A partir do momento que a gente tem o Drex, eu imagino o Drex como sendo a infraestrutura que substitui o nascimento off-chain e já nasceria tudo on-chain. Né? E só o fato dele ser EVM compatível, né, as declarações que o Roberto Campos Neto deu de falar, olha, quero que isso seja possível no futuro, uma interação com DeFi, né? Eu acho que são coisas incríveis. Né? Hoje, a gente já tem casos de uso que acho que são muito... Eles falam por si mesmos, né? Então aquela questão da venda do carro, né? Você ter tudo on-chain ali, a transferência, etc. Mas eu vejo assim, a gente tem um desafio a nível de cartular, né? Os títulos de crédito, valores imobiliários, ativos financeiros, que eu espero que com o Drex nasçam on-chain, mas eu acho que para que a gente tenha um mundo que a tal da automação do smart contract, que ela seja realmente real, o que eu quero dizer com real? Com efeito no mundo natural. Eu acho que a gente tem que migrar para o conceito de singularidade, que é a conjunção de inteligência artificial, blockchain ou DLT, como gênero, e IoT. Né? Porque imagina, não adianta nada eu automatizar a transferência de propriedade do carro se eu não levar o carro para você, ou se eu não te passar a chave do carro. Então aí vai ter um protagonismo do IoT. Né? Eu acho que sem isso, a gente ainda vai ter um problema com os RWAs, os Real World Assets, que são físicos, não com aqueles que eles já são, vamos dizer assim, intangíveis. Né? Claro, a gente teve representações cartulares no passado, mas hoje você já pode falar em ativos financeiros, valores imobiliários digitalizados em Web 2, off-chain. Eu acho que a migração disso para o Web 3 ela é possível com o Drex. Agora, para a gente atingir um estado de maturidade pleno, eu acho que o próximo passo seria Drex com IoT, para que aí sim, os bens físicos, a gente consiga ter um gatilho totalmente on-chain. Né? E claro, eu acho, diferente do que a galera fala, de que os cartórios vão deixar de existir, eu acho que eles vão adquirir uma nova função, porque a gente ainda vai precisar de alguém, alguma coisa, vamos falar em alguma coisa lato sensu, que seja uma espécie de oráculo. Né? Porque vamos imaginar o seguinte, ainda que eu tenha o IoT, ainda que eu tenha blockchain, ainda que eu tenha IA, se houve um acidente natural e aquela casa deixou de existir e eu não vou mais pagar aluguel porque eu não tenho mais acesso à casa, quem é que vai imputar o dado falando que aquela casa foi destruída? Então eu acho que a gente tem que ter esse pé no chão, sabe? Olhar para a vida como ela é,
porque alguns bens específicos, o imobiliário é um exemplo, veículos automotores são outro exemplo, eles vão depender de IoT e vão depender de um oráculo. Acho que não tem como fugir disso. Sim, não, ótimo. É legal a sua visão de o Drex já das coisas nascerem tokenizadas, mas ao mesmo tempo, em algum momento, como elas são físicas, tem que ter um link disso daqui, né? Então, assim, essa de você ter que avisar se a casa for destruída, quem que vai avisar, como é que vai avisar, como é que vai avisar que aquele token lá não tem mais, não existe mais, porque a casa foi destruída, alguma coisa assim, né? Acho que é legal esse ponto. Desculpa. Daniel, tem mais ou menos um tempo que eu sigo aqui, a gente já chegou perto dele, que até passou um pouquinho. Eu queria te deixar agora um espaço aí para você dar uma mensagem final e onde que o pessoal continua essa conversa contigo. Olha, hoje o pessoal pode me achar nas redes sociais, no perfil que eu tenho junto com o meu irmão, Eduardo, que é os Irmãos Paiva. Então a gente coloca todos os nossos conteúdos ali. Também podem nos encontrar na nossa plataforma que a gente desenvolveu especificamente ali para conteúdos focados em operadores do direito, advogados, contadores, empreendedores, com essa perspectiva mais de como montar o seu negócio ou como assessorar a construção de negócios de uma forma mais consentânea com a regulação, que é a plataforma Blink, Blockchain Law Innovation Knowledge. Então o pessoal pode nos achar ali em theblink.com.br e também no nosso escritório, Paiva Gomes Advogados, podem nos encontrar em paivagomes.adv.br. A gente gosta muito aí de desenvolver em paralelo não só a perspectiva profissional, mas o acadêmico, porque um acaba alimentando o outro. Tá ótimo, obrigado, Daniel. Eu vou te chamar depois para a gente bater um papo mais sobre esse monte de assunto que ficou pendente, que eu anotei aqui já, cara. Então, assim, mais para frente, eu te chamo aí para a gente bater um papo sobre essa parte mais de DAOs, descentralização, etc., que acho que tem muita coisa. Tem uma coisa que eu sempre falo aqui, todo mundo que me ouve já escutou algumas vezes, eu adoro conversar com advogado, porque vocês vão ser os caras que vão ter que encaixar tudo isso que estão criando aí nas regulamentações e nas regras culturais, vamos dizer assim, das pessoas dos países. Vão ter muito trabalho, né? Mas ao mesmo tempo, é um desafio legal. Desculpa até te interromper, Gustavo, esse comentário que você fez de encaixar, eu sempre gosto, até me lembrei de uma coisa legal que eu costumo falar, que a gente tem que deixar de ser operador do direito, deixar de ser advogado e passar a ser engenheiro jurídico. Porque é uma verdadeira engenharia você encaixar tudo isso. E eu aqui também já fico o convite, que eu adoro também conversar com profissionais que têm essa formação muito forte em mercado de capitais, câmbio, economia. Já fica o convite para a gente escrever alguma coisa juntos também, porque eu adoro podcast, mas eu adoro escrever, então fica o convite. Fechado? Não, vamos sim. Eu escrevi um livro agora também, adoro escrever também, porque é um jeito para mim, escrever é um jeito de encaixar as ideias, né? Então, assim, à medida que eu vou escrevendo, eu vou encaixando e vou vendo buracos até onde eu estou pensando para eu tentar cobrir. Então, assim, acho que é uma coisa que eu gosto bastante e vamos sim, vamos colocar isso aí para rodar no ano que vem, em 2025. Tá bom? Fechadíssimo. Obrigado mais uma vez pelo convite, foi um grande prazer. Que é isso, obrigado a você. Se você chegou até aqui, é porque deve ter gostado desse episódio. Então não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto e até a semana que vem. Tchau, tchau.